irmãs, iniciando a live da Igreja Missão Apacentar na Bahia. Sejam bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Oremos. Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por mais essa oportunidade. Não estamos aqui para poder simplesmente nos reunir sem um propósito, mas com certeza para que o Senhor possa derramar a Tua graça, que possa mostrar o Teu caminho, que possa derramar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Alcança cada pessoa em nome de Jesus Cristo, para que possamos ser dimensionados com aquilo que o Senhor quer para esses dias. E assim te damos graças em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Daqui a pouco vamos ter a participação do pessoal de Malhada, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Amém? Assim que a senhora entrar, pastora Fátima, pode colocar o avisozinho que eu libero a tua entrada, ok? Já vou acenar aqui para ti. Pode fazer a solicitação aí embaixo, que aí a gente vai autorizar a tua entrada, minha pastora querida. Estamos só aguardando a senhora solicitar que a gente... Em nome de Jesus, glorioso é Tu, Senhor, bendito és Tu, santo é o Senhor, digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, de todo louvor. Não existe um outro Deus além de Ti, trabalha por aqueles que nele esperam. Nesse momento nós estamos aqui intercedendo, inclusive, pelo pai do bispo de Branco. E, em nome de Jesus, alcança ele agora, Senhor, naquele leito de hospital, Senhor Gilberto, que o Senhor possa, assim, entrar com o Teu poder em glória manifesta, não somente para a cura, mas para a libertação e salvação da vida dele. É o que nós oramos como igreja, nesse momento de concordância. Amém. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face, rendemos-nos a Ti, pois no dia da Tua morte trouxe vida a todos nós. Continua, Deus deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois no dia da Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Eu me separava, já não separa mais. A luz teu agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome e tirar o poder inimigo. Estamos nós aqui. A paz, pastora querida, seja bem-vinda em nome de Jesus. Estamos juntos nessa live para a glória e louvor do nome do Senhor. Deus abençoe a tua vida, a tua família. Estamos louvando ao Senhor. Vamos continuar adorando a Ele com os nossos louvores. O céu quer separar, já não separa mais. A luz teu apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande.
te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor devido. Estamos nós a ti. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pai, toma essa nação nas tuas mãos. Vai de encontro agora a todas as regiões do país, norte, sul, leste e oeste. Vai de encontro a todas as autoridades eclesiásticas, poderes executivo, legislativo, judiciário, dos civis, militares. Senhor, retira de uma vez por toda a corrupção. Limpa esse país, Senhor. Vai modelando, vai criando um ambiente de glória. Tu podes todas as coisas. E nós, como igreja, nessa hora te pedimos, tende misericórdia, compaixão de nós. Muda o quadro dessa nação e glorifica o teu nome, Senhor. E assim te damos graças. Amém. Luz do mundo e expia a terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste, a terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável,
digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia. Pode fazer uma oração, amada pastora querida. Aleluia. Senhor, neste momento, ó Deus, nós estamos aqui, ó Pai, diante da Tua presença. Queremos, ó Pai, pedir a Ti que venha nos ajudar, Senhor, que venha ser conosco neste momento, pois nós pedimos a Ti, Senhor, pela vida, Pai Santo, do nosso irmão Gilberto, que o Senhor está entrando com providência, Senhor. Nessa noite também nós queremos, ó Pai, agradecer o Senhor por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelas maravilhas, Pai Santo, pelos livramentos. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo. Nós também, Pai Santo, queremos te agradecer, ó Deus, pelas pessoas que estão nos assistindo e pelas pessoas que vão nos assistir, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo e abençoa, meu Pai, cada um. Abençoa essa live, meu Deus. Em nome de Jesus, que essas palavras, esse louvor, vai de encontro ao coração daqueles que neste momento estão necessitando, Pai. E daqueles também, Pai, que acham que não está necessitando, mas o Senhor é que sonda, o Senhor é que conhece cada um nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Tu és o meu desforte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro e Príncipe da Paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo. Tirei Deus da minha posição. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre está. El Elyon, outro igual não há, não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que não ia ver minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa, Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que não ia ver minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Ó Deus, tu és o meu desforte, o grande El Shaddai, todo poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Yeshua HaMashiach, Deus Emmanuel.
Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Dizer que no Yahvé minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governa. Deus, bendito seja o nome do Senhor. Você que entrou na nossa live depois, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, a paz de Cristo. Estamos na live da Igreja Missão Apacentar na Bahia e eu creio que hoje não vai ser diferente. As maravilhas que o Senhor tem feito, falado e mostrado para nós. Então, pode nos acompanhar, depois você pode entrar no nosso canal do YouTube, seguir a gente, dar um like e assistir as demais ministrações da Palavra de Deus. Hoje estamos com a nossa profetisa Fátima, futura pastora da Igreja Missão Apacentar. Um beijo no coração também da Joyce, do teu esposo, deve também estar participando aí. Toda a Igreja Missão Apacentar em Malhada, que Deus abençoe. Evangelista Juarez, nosso futuro pastor, Deus abençoe, te amamos muito, amém? Com a palavra, nossa pastora querida. Amém. Cumprimento também, né? O povo de Deus que está aí nos assistindo na Santa Paz do Nosso Senhor. Tem minha filha aí também que entrou. Deus abençoe. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar aqui no livro de João, no capítulo 14 do livro de João. Eu vou estar lendo do versículo 1. Eu vou estar lendo só 2 versículos. E aí eu vou estar fazendo aqui uma menção aqui até o 9 ou 10 e depois o pastor faz o restante aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Então aqui diz aqui no versículo 5, capítulo 14 de João, versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos aonde vais, e como podemos saber o caminho? Versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então, a palavra do Senhor começa aqui dizendo, no capítulo 14, o seguinte: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aí a gente vai ver que no final do capítulo 13, a partir do capítulo 30, do versículo 36, Pedro começa a questionar Jesus. E Jesus vai e responde para Pedro que já está chegando a hora dele partir. Jesus queria mostrar a Pedro que ele não ia ficar muito tempo ali com Pedro e nem com os discípulos. Mas aí então, quando Pedro começa a interrogar: por que não posso seguir-te? E Pedro disse para Jesus que ele daria até a vida dele por Jesus. E aí a gente vai ver que Jesus, lá no capítulo 14, no versículo 1, ele diz assim: não se turbe, Pedro. Não fica aí com o coração perturbado. Não coloque várias besteiras aí no seu coração, Pedro. Porque eu só preciso que você crê em Deus e também em mim. Mas aí a gente vai perceber que Pedro não estava entendendo nada que Jesus estava querendo falar com ele. A gente vai perceber aqui que Pedro ficou atemorizado, Pedro ficou perturbado, sem querer entender o que Jesus estava querendo dizer para ele. E aí Jesus, conhecendo a mente de Pedro, como ele conhece a nossa,
hoje, né? Aí ele disse para Pedro: na casa do meu pai há muitas moradas. Quando não eu vos teria dito, vou preparar o lugar. Então Jesus estava explicando para Pedro que ele tinha que ir para preparar o lugar para aqueles que ficassem quando for encontrar com ele. Mas para Pedro fazer isso, Pedro tinha que crer. E Pedro ali naquele exato momento não estava crendo. E também não estava sabendo para onde que Jesus iria. E quando chega aqui no verso 3, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus estava explicando, expressando para Pedro, que aonde Jesus estava, Pedro também ia estar, mas não naquele momento, não naquela hora. Pedro teria que esperar o momento, porque o momento propício era para Jesus. Era para Jesus ir para o Pai, e não Pedro. Mas, pelo que eu entendi, parecia que Pedro ficou atemorizado, Pedro ficou com medo, como se ele falasse assim: bom, eu já vi esse homem fazer muitos milagres, nós andamos com ele o tempo todo, vivemos com ele, dormimos aqui lado a lado, comemos junto com ele, e ele curou tanta gente, libertou tanta gente, e a gente estava ali naquela confiança, crendo naquilo ali. Agora esse homem vai nos abandonar? Agora esse homem vai nos deixar? E aí dá o que entender que o coração de Pedro começou a se turbar, começou a se preocupar, começou a se angustiar, como se ele não tivesse confiança nele mesmo e não tivesse confiando naquilo que Jesus estava dizendo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas aqui, e já sabeis aonde vou e sabeis o caminho. É que é interessante que Jesus olha para Pedro e diz: olha, vocês... E ali não parece que estava só Pedro. Parece que os discípulos todos estavam ali. Porque Jesus olha para aquele povo e diz: olha, vocês sabem para onde eu vou. E vocês também sabem o caminho para chegar até a mim. Mas o que é mais interessante é que no versículo 5 que eu li, Tomé responde para Jesus. Ele entra no meio da conversa ali, onde Jesus estava conversando com Pedro, dialogando com Pedro, tentando explicar, tentando tirar a perturbação do coração de Pedro, tentando fazer com que Pedro entendesse o que Jesus queria naquele exato momento. Talvez hoje tem muita gente aí nos assistindo, tem muita gente que vai ouvir depois, vai assistir depois, que está com o coração turbado, com o coração perturbado, com o coração sem entender o que está acontecendo, qual é a realidade do mundo, qual é a realidade para os nossos dias. E aí Tomé entra no meio da conversa entre Jesus e Pedro e diz: Senhor, nós não sabemos aonde vai. E como podeis saber o caminho? Aí é que eu vim entender, pastor, que muitas pessoas estão na igreja, estão no caminho, mas não conhecem o caminho. Não conhecem Jesus. Não conhecem Deus. E por isso tem muitas pessoas perturbadas, tem muitas pessoas sem entender, tem muitas pessoas querendo ver Jesus e sem saber que o caminho é esse, o caminho da salvação é Jesus, o caminho que nos leva ao Pai é Jesus. E muita gente estão aí fechados, com os olhos fechados. Eu quero dizer nessa noite: acorda, igreja. Acorda, não seja como Tomé, que estava vivendo lado a lado com Jesus, mas não conhecia o caminho, mas não sabia para onde Jesus ia. E olha que lá a gente vai ver lá no capítulo 13, que Jesus já tinha explicado para eles o que iria acontecer. Inclusive, Jesus já tinha até falado que um deles ia trair Jesus. E aquele povo parecia que estava disperso. Sabe por quê? Porque estava com Jesus lado a lado. Porque estava vendo os milagres de Jesus dia após dia. E hoje nós, que não estamos vendo Jesus, que hoje nós só podemos sentir Jesus. Hoje nós podemos viver na presença do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus sem ver Ele. Mas se a gente olhar para do ser humano, a gente vai conseguir ver Jesus através da face daquele ser humano que também serve a Deus. Mas Tomé aqui parecia que ele estava com os olhos fechados, com os ouvidos fechados, porque ele queria entender para onde Jesus ia,
e qual era o caminho que ele deveria seguir. Glórias a Deus. Mas aí, nesse meio aí dessa conversa, de repente, Jesus ali explicando que ele era o caminho, que ele era a verdade, que ele era a vida, e ninguém ia até o Pai se não fosse através dele. Entra Filipe no meio da conversa. Aleluia. E Filipe começa a questionar Jesus. E Jesus olha assim, e Filipe começa: Senhor, mostra-nos o Pai. Como se Filipe olhasse para Jesus e dissesse: mas um carpinteiro, um filho de José, para onde ele vai? Qual é o caminho? E o que nós temos que fazer? Para onde nós temos que ir? Qual é o direcionamento nosso? E Jesus dizendo: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Mas eles estavam ali fechados. Hoje eu pego hoje que tem muitas pessoas que têm muitos anos que estão no Evangelho, estão lendo a palavra, estão Cristo. Então Jesus estava dizendo para eles: se vocês me conhecessem de verdade, não precisaria estar perguntando para onde eu vou e quem é o meu Pai. Ainda pedir para me mostrar o meu Pai. Né? Então, que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Então, se eles estivessem ali verdadeiramente ligado na palavra, ligado em Jesus, eles saberiam, eles tinham conhecido verdadeiramente quem era o verdadeiro Jesus. Porque se a gente for ver lá atrás, Pedro disse que daria a vida naquele exato momento para Jesus. E Jesus olha para ele e diz: olha, Pedro, Jesus conhecendo como ele conhece até hoje, disse para ele assim: olha, Pedro, hoje eu te digo que o galo não cantará 3 vezes antes de você me negar. Então, era provavelmente que eles estavam ali, vendo os milagres, vendo tudo acontecer, mas ainda não tinha conhecimento do verdadeiro Jesus, da verdadeira palavra. Aleluia. É como muitos hoje. Hoje muitos vão para a igreja através do milagre. Hoje muitos vão para a igreja buscar a bênção, mas o abençoador não. E quando recebe a bênção, sai da igreja, sai da presença de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Filipe diz: Senhor, mostra-me o Pai. O interessante é que Jesus olha para ele e diz: estou há tanto tempo convosco e ainda não me tendes conhecido, Filipe. Então Jesus diz para nós hoje. E quantas pessoas tem hoje no Evangelho, pregando o Evangelho, dizendo que está fazendo a vontade de Deus e ainda não conhece o Deus verdadeiro. Ainda não conhece esse Jesus. Porque esse Jesus é a ponte que liga nós a Deus. Esse Jesus é o que vai fazer, o que fez, o que vai continuar e está fazendo com que nossa salvação nos leve a Deus. Mas para isso nós precisamos crer. Nós precisamos entender. Não adianta a gente pregar, não adianta a gente falar, não adianta a gente falar em línguas, não adianta a gente fazer tudo aquilo que a gente faz num determinado local, numa igreja, e não conhecer Jesus. E não ter esse verdadeiro amor. E não sentir quem verdadeiramente é Jesus. Não ter uma experiência com Jesus. E aí, quando eu vejo aqui que Jesus responde: quem me vê a mim e vê o Pai, e como dizes tu, mostra-me o Pai. Jesus estava dizendo: olha, Filipe, quando você olha para mim, você está olhando para o meu Pai. E como agora você me diz, mostra-me o Pai. Então é como muitas pessoas que estão despercebidas, que estão dormindo. Tem pessoas que acham que para buscar Deus tem que ir para a igreja. E em casa não tem que fazer nada. Tem pessoas que acham que para saber que Jesus está com ela, precisa que alguém venha e fale alguma coisa.
e a palavra mesmo nem abre para ler. Então, a palavra do Senhor é que nos dá o respaldo de quem verdadeiramente é Jesus. Amém. O que nós precisamos fazer para ir diretamente ao Pai? Nós temos uma ponte que nos liga ao Pai, e essa ponte é Jesus. E Jesus, quando ele partiu, que ele foi para o Pai, ele deixou um consolador aqui. E é nesse hoje que nós nos pegamos, para que nós possamos sentir a presença de Deus. Mas nós precisamos verdadeiramente conhecer a palavra, porque nós só vamos conhecer Jesus quando nós conhecemos a palavra, entendemos a palavra e pegamos a palavra para nós. Aleluia, louvado seja Deus. Eu falo que quando eu verdadeiramente me converti, porque quando a gente está na igreja e às vezes a gente é crente Raimundo, a gente está com o pé na igreja e a mente lá no mundo. Então, verdadeiramente, quando a gente vem para o evangelho, muitas pessoas estão assim. Eu vim desse jeito para o evangelho. Mas quando eu comecei a entender num certo local que quem era Jesus, o que Jesus era capaz de fazer por minha vida, o que ele fez, ele morreu por minha vida, eu comecei a dizer, Pai, me mostra-me o Pai. Porque eu preciso ter uma experiência contigo para me entender quem verdadeiramente é o Senhor. E quando Deus me fez ter uma experiência com Ele, eu não precisei que ninguém chegasse a mim todos os momentos e falasse para mim da palavra. Antes de eu me converter, eu li a Bíblia de Apocalipse a Mateus, que é aquele livrinho do Novo Testamento. Eu li 3 vezes. E aí, quando eu comecei a entender que o coração da gente não precisava ficar perturbado, não precisava ficar perturbado por alguns tipos de situações, eu falei, verdadeiramente, Deus é Deus e Ele está do nosso lado. E Deus não abandona os seus. E nós precisamos ter essa ponte, nós precisamos ter esse Jesus, nós precisamos conhecer Jesus para podermos chegar até o Pai. Se por acaso Jesus voltasse agora, qual e quem iria para o céu nesse exato momento? Quem? Porque a gente percebe que os templos estão fechados. Muitos aqui abrem com portas fechadas. E aí, se Jesus voltasse? Será que verdadeiramente esses têm conhecimento com Deus? Nós estamos tendo um relacionamento com Deus para que nós possamos encontrar com Deus lá no céu? Para que nós possamos viver plenamente lá no céu com o nosso Deus? É complicado porque quando eu vejo aqui Pedro dizer que ele daria a vida por Jesus, e ao mesmo tempo, assim que ele fecha a boca, Jesus começa a falar para ele, olha, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Então, verdadeiramente, Jesus conhece o nosso coração. É por isso que ele fala na palavra que o nosso coração é enganoso e que nós precisamos, todos os dias, estar ligado no trono do céu, todos os momentos das nossas vidas, para que nós possamos conhecer mais e mais ao nosso Deus. Porque Ele é capaz de fazer por nós. Porque a palavra diz que Ele não dorme. Né? Ele é o guarda, que nos guarda todos os dias. Por isso Ele tem nos livrado, tem nos abençoado. Ele tem feito o melhor dele pelas nossas vidas. E o que nós temos feito por Ele? Será que alguém tem feito o melhor para Deus? Será que alguém verdadeiramente conhece Deus? Eu vejo a live do Bispo Gibran, do pastor, falando da gente conhecer a Deus, que está na hora da gente se voltar para Deus, está na hora da gente se achegar a Deus. Este é o momento da gente se achegar a Deus. Esta é a hora da gente se achegar a Deus. Crer, amar a verdadeira palavra de Deus, porque a gente só vai conhecer a Deus quando a gente verdadeiramente ter um conhecimento na palavra. Amém, pastor? Amém. Interessante. Glória a Deus. Mas algumas coisas que a amada pastora colocou. E tem algumas palavras assim nesses versículos do 1 até ao 10 que vai sobressair aos nossos olhos, como, por exemplo, não se perturbe o vosso coração, quer dizer, não ande angustiado, não ande preocupado com as coisas que vocês têm para poder
fazer no dia de amanhã, porque Deus, ele está com vocês, Deus está conosco, e ele se revela para a gente como um pai amoroso, zeloso. O próprio Jesus, no versículo 2, vai dizer: na casa do meu pai há muitas moradas, quer dizer, há muitos lugares para vocês ficarem, e eles já estão todos separados para cada um de vós. E lá é a casa do nosso pai, e vocês fazem parte desse contexto. Então, vocês têm um pai. Aí vem a segunda palavra. A primeira é não se perturbar. A palavra perturbação é aquela palavra que deixa a gente realmente com pensamentos longínquos, pensamentos distorcidos, com aflições no coração, com angústias diversas na alma, com preocupações que não deveríamos ter. Então, a perturbação faz com que a gente não tenha um discernimento de Deus. A perturbação faz com que a gente fique cheio de mazelas, de pensamentos, de fatos que muitas vezes eles não são concretos nem reais, são ilusórios, fictícios, de coisas que nem vão acontecer. Então a gente começa a viver uma história e ficar preocupado com coisas que nem vão acontecer. E aí Jesus já começa falando isso. E é lógico que ele fala para os discípulos, que a gente percebe que só nesse contexto aí tem Pedro, tem logo em seguida Tomé e mais adiante Filipe. Não é diferente conosco, porque muitas vezes a gente está com um coração um dia legal com o Senhor, a gente vai entregar a nossa vida pelo Senhor, a gente vai fazer obra missionária, assim como Pedro estava falando no capítulo número 13, e quando chega no 14, Jesus diz assim: eu sei bem quem és tu, e você já está com o coração perturbado, que dirá entregar a vida por mim. Então, muitas vezes a gente é assim, um dia a gente está empolgado, eufórico, falando um bocado de coisa, no outro dia a gente amanhece triste, abatido, cabisbaixo, cheio de preocupação, cheio de demanda, e o próprio Jesus fala: não é para vocês ficarem assim. E aí ele apresenta algo formidável, que é um pai, porque esse pai, ele tem preparado tudo para a gente. Ele é um pai que faz com que a gente se sinta protegido, amado, guardado, cuidado, protegido e provido de todas as necessidades. Ele não é um pai qualquer. Muitas vezes a gente teve experiências de pai ruim. Muitas vezes, muitos de vocês que estão assistindo a live nem tiveram pai. Não sabem nem o que é ter um pai. São órfãos, né? Não, às vezes teve um pai vivo, mas de presença, de cuidado, de amor, de zelo, carinho, proteção, provisão insuficiente. Então, quando Jesus apresenta isso e fala: vocês têm um pai, eles estão num choque, né? Porque muitos deles eram órfãos também. E aí, ele traz uma outra palavra no versículo 4 que diz assim: conhecereis. É a palavra conhecimento, que no grego vai dizer assim, uma profunda intimidade com o seu Criador, com o seu Deus, com o seu Pai amoroso. Então, esse conhecer aqui é uma intimidade que, na profundidade da palavra, quer dizer uma vida dedicada, envolvida, abraçada, mesclada com Deus. Conhecereis, essa palavra é ter uma vida de cada dia buscar mais a Deus. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem necessidade de conhecer, e mais a intimidade com o Espírito Santo dele é maior. E Deus revela essas profundezas, essas sabedorias, essas certezas para aqueles que estão envolvidos em profundidade com ele. Não é um evangelho superficial, não é uma religiosidade apenas de ir para a igreja, como a senhora falou, voltar para casa, bater um cartão de ponto, mas é um envolvimento diário com o Senhor. E dá muito mais do que apenas ir para um culto, né? Porque a mente às vezes está fora.
O corpo físico está ali, mas a mente já vagou em todos os lugares. Mas o que ele diz assim, ó, é para ter um envolvimento muito verdadeiro com o Senhor, para poder criar uma corresponsabilidade de amor. E aí Deus é o responsável desse cuidado. E aí você vê que eles ficam mesmo assim se questionando, né? Me apresenta o Pai, o que é esse conhecimento? Como é que eu faço para enxergar? E eles começam a ter essas ânsias na realidade, porque eles estão completamente pensando que Jesus só seria aquele que ia trazer a palavra, mas quem sabe não era o Messias propriamente dito, e ainda que ele fosse o Messias propriamente dito, como seria esse processo para eles estarem na eternidade? E Deus aí traz uma revelação através da pessoa de Cristo nesse capítulo 14, dizendo que existe salvação, sim. Essa salvação é apenas e só através de Cristo Jesus, porque as moradas significa que são os nossos locais lá reservados no céu. Deus já separou e nós entendemos e cremos que seremos salvos. Então ele traz uma revelação profética naquele momento, dizendo: a salvação é verdade, pode crer na salvação e não duvide que eu sou o Salvador das vossas vidas. E essa salvação envolve um processo de cura da alma, de libertação, porque Cristo agora ele está começando a se direcionar para a cruz para levar as nossas mazelas. E a outra palavra que também me traz assim, que salta aos meus olhos, minha pastora, é quando chega aqui, ó, no versículo 14, porque ele vai dar uma continuidade, e a senhora vai falar um pouco aí desses versículos 11 a 13, mas quando ele fala assim, se pedides alguma coisa no meu nome, eu farei. Então a gente percebe que essa palavra ela é verdadeira, quando a gente ora a palavra. Então a gente não vai pedir o que está fora da palavra. E para Deus executar e realizar o que está dentro da palavra, é porque ele se agrada dos filhos. Quando os filhos têm intimidade com o pai, imagine um pai e uma mãe, quando o filho pede alguma coisa, se tiver nas possibilidades de nós, humanos ilimitados, nós vamos fazer e dar o melhor. Agora imagine Deus que não tem nenhuma sombra de mudança e não tem nenhuma limitação com nada. Então imagine a gente orando o que está na palavra. Então acontece. Deus não vai dar para poder simplesmente dar um presente, presentear por causa dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas mimimices, dos nossos quereres, entre aspas. Mas Deus vai nos dar para que o nome dele seja glorificado. Então Deus vai dar de acordo com a palavra. E aí, esse processo vai acontecer e ele vai dizer no versículo 12 que a gente faz obras maiores do que Jesus fez. E aí, não são coisas grandiosas que ninguém nunca fez e não vai estar acima do mestre, porque o discípulo sempre está abaixo do mestre. Quando ele fala as coisas grandiosas e farão coisas maiores, significa, inclusive com o exemplo que eu vou dar agora, Pedro em Atos, ele ministra a palavra, esse mesmo Pedro que está aqui, e Pedro convertido no livro de Atos, ele ministra a palavra e 3.000 pessoas se convertem. Jesus tinha ministrado a palavra e nesse momento aqui não existiam ainda 3.000 pessoas convertidas de verdade. Então Pedro fez algo maior do que Jesus, mas de acordo com a palavra e não superior a Cristo, para que a gente não confunda achando que a gente vai fazer coisas que Jesus não fez. Porque nós fomos originados através da pessoa de Cristo Jesus. Pedro pregou para 3.000 se converterem e essa multiplicação se deu a partir de Jesus. No final das contas, quem está com muito crédito é Cristo. É tudo para a glória dele. Porque todos os 3.000 foi ele que convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Então Pedro foi um instrumento para fazer aquilo. Isso é maravilhoso. Glórias a Deus por essa palavra, minha pastora. Pode continuar. Nós temos aí ainda
10 minutos. E aqui também no 10, né? Aqui diz assim: as palavras que eu vos digo, não os digo de mim mesmo, mas do Pai, que está em mim e que faz as obras. Então Jesus estava dizendo, né, que tudo aquilo que ele estava falando não era dele mesmo. Olha só que a gente fica assim parado para pensar, se a gente parar para pensar, a gente vai ver. Tem muitos que acham, eu sou, eu faço, né? E Jesus não, ele se diminuiu. E ele poderia falar, não, a palavra que eu estou falando é minha mesmo, porque se ele mesmo disse que ele estava no Pai e o Pai estava nele, então a palavra ele poderia ter falado, não, a palavra que eu estou falando para vocês é de mim mesmo. Mas ele disse, não, a palavra que eu vos digo vem do Pai, né? Então ele se diminuiu. E aí ele diz, né, digo de mim mesmo, mas o Pai, que está em mim e que faz as obras. Quer dizer, ele fez milagres, os discípulos tudo viu ali os milagres que ele fez, né? Tudo aquilo que Jesus fez ali, que os discípulos viu, mas aqui ele faz e fala para todos eles, revelando a todos eles que a obra não era dele, a obra era do Pai. Aleluia. Aleluia. Então, é o que nós temos que fazer, nós temos que orar, nós temos que interceder, também se for necessário colocar a mão no enfermo, a gente vai lá e faz, coloca, e a obra é do Pai. E o próprio Deus é que vai fazer aquilo que está no coração nosso. Se a gente crê que aquela pessoa pode ser curada, Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Mas aqui o bom é que Jesus, ele sempre se diminui para exaltar o Pai, né? E que nós possamos fazer isso, né? Nos diminuir a cada momento da nossa vida, para exaltar o nosso Pai, porque só Ele merece toda a honra, todo louvor, toda exaltação. Louvado seja Deus. Aqui no 11 ele diz, crerdes que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crerdes ao menos por causa das minhas obras. Então, quando ele começou a questionar ali, falar com Tomé, falar com Pedro, falar com Filipe, para mim, ele estava aqui querendo dar uma resposta para Filipe, que Filipe queria ver o pai. E se estava vendo ele, não tinha necessidade mais de ver o pai, porque eles eram um só e continua sendo um só. E aí ele olhou e disse assim, ó, então se vocês não crê em mim, não crê nas palavras que eu estou dizendo, então crê pelo menos nas obras. Mas ele não quis dizer crer nas obras que eu fiz. Ele disse crer nas obras que o pai fez através de mim. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. E aí ele diz, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará, né? Foi aí onde o Senhor falou que fará, né, as obras que não é nossa, mas é de Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E tudo quando perdis em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então nós temos que pedir no nome de Jesus para glorificar o Pai no Filho. Então dá para a gente entender, e vocês que estão ouvindo, e vocês que ainda vão ouvir, dá para entender que o Pai e o Filho é um só. E que nós precisamos crer, como ele disse no começo, crerdes em mim e também em Deus. Ou crerdes em Deus e também em mim. Porque é um só, glória a Deus. E o que é interessante aqui no versículo 15, o Senhor leu 14 aqui no versículo 15. Se me amais, guardai o meu mandamento. Quer dizer, Jesus está dizendo, então, se vocês me amam, guarde a minha palavra. Guarde os meus ensinamentos. Porque Jesus estava dizendo para aqueles discípulos para eles guardar a palavra. Guardar os ensinamentos, que era para chegar até onde Pedro chegou. Que na pregação de Pedro se converteram muitas pessoas, né? Então, Jesus estava ali falando com ele para ele guardar a palavra, para eles entenderem a palavra, porque eles iam precisar dessa palavra lá na frente. E que hoje, nessa noite, vocês possam guardar a palavra, porque vai precisar dela lá na frente para outra pessoa, né? E que o Espírito Santo possa estar, né, abrindo mais a mente, né, falando aquilo que a gente não falou, né, que possa estar dando um entendimento maior da palavra do nosso Deus. Amém? Amém. Amém. E aí eu vou finalizar dizendo o seguinte: toda vez que a gente encontra ou percebe
ou sente que tem um filho de Deus, uma filha de Deus, é exatamente quando ela sai ou ele sai de cena e coloca Jesus como centro de todas as coisas e faz com que a É glória seja verdade. somente de Deus. Foi isso que Jesus Glória a está Deus. fazendo e ensinou. Então, aquele que está aparecendo muito, que está querendo ficar na frente de tudo, que está querendo botar as caras, aparecer, ação, cena, luzes, muitas coisas para si mesmo, na realidade, é porque é um órfão precisando conhecer um pai maravilhoso, porque está roubando a glória daquele que é único e verdadeiro Deus. Minha É sugestão verdade. é que transfiremos logo a glória para o Senhor, logo quando vier um elogio, quando vier qualquer coisa que a gente está percebendo que é Deus que está fazendo através das nossas vidas, coloca logo a glória e transfere para aquele que é digno de receber toda exaltação, todo louvor e toda adoração, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, que venhamos a diminuir, nos esconder na sombra da cruz de Cristo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém. Vamos encerrar com o louvor. Amém. Glórias a Deus. Aí eu gostaria que a irmã, no finalzinho, a gente vai parar o louvor e a irmã vai orar pelo pai do bispo Gibran, o seu Gilberto, para que Amém. nesse momento nós como igreja, né, eu orei no início, a senhora também, mas nós como igreja oremos para que Deus possa realizar o milagre, que o principal milagre é a salvação em Cristo. Amém? Amém. Trouxe tudo no vosso coração, e de meu ficam em mim. Na casa de meu pai, não muitas moradas. Eu não queria dito preparar-vos um lugar. Andarei e vos levarei para mim mesmo. Conheceres o caminho para onde eu vou. Sou o caminho, a verdade e a vida. Verdade, eu digo, eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, abra os sonhos para. Quero te amar mais, Senhor. 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 Pode orar, minha irmã amada. Glória a Deus. Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te entregar nas tuas mãos a vida, meu Pai, do nosso irmão Gilberto, o pai do nosso bispo, o Pai Gibran. Que o Senhor, meu Pai, possa entrar com a tua providência, meu Pai.
Que o Senhor possa entrar, meu Deus, com a tua mão santa e poderosa sobre aquela vida, meu Deus. Pai, nós cremos no teu milagre, Senhor. Pois nós cremos, ó Pai, que o Senhor fará obras maiores, Pai, no nosso meio. Amém. E por isso, Deus, nós queremos aqui, Deus, pedir a Ti, Pai. Eu sei que o Senhor já entrou, Pai Santo, com a Tua provisão. Porque desde amanhã, Senhor, que nós estamos orando, pedindo, Senhor, pela vida dele. E, de repentemente, nós vimos, Pai, um resultado que ele já estava se recuperando. Meu Deus, e neste momento o Senhor não é Deus, Pai, para mentir. O Senhor não é Deus para voltar atrás, Senhor. O Senhor é Deus que cumpre, Pai, aquilo que o Senhor tem prometido. Amém. Meu Deus, então nós cremos, ó Pai, que melhor ele estará mais tarde. Meu Deus, nós cremos, meu Deus, que os exames dele estarão tudo legal, Senhor, na tua presença. Meu Deus, toma ele e a família, toma o bispo Gibran, meu Pai, nas tuas mãos, direciona, meu Pai. Abraça ele, Espírito Santo. Abraça também, meu Pai, a nossa pastora Brígida. Meu Deus, toma, meu Pai, a nossa pastora Eva, meu Deus, nas tuas mãos. Meu Deus, vai de encontro, meu Pai, todas aquelas pessoas, meu Pai, que também, meu Deus, tem buscado a tua presença e tem orado também pela saúde, Pai, do nosso irmão Gilberto. Meu Deus, toma todas essas pessoas nas tuas mãos. Meu Deus, neste momento eu quero te apresentar, meu Pai, a vida dessa jovem que está, meu Deus, tocando esses instrumentos para o Senhor, para o teu louvor, para a tua honra, para a tua glória. Que o Senhor possa estar abençoando ela, guardando ela, livrando ela de todo mal. Meu Deus, eu não sei, meu Pai, o que o Senhor quer, mas de uma coisa eu tenho certeza que muito mais o Senhor fará na vida dela. Meu Deus, toma ela nas tuas mãos, santa e poderosa. Meu Pai, neste momento também eu oro pela vida de Keren, meu Pai, que é a filhinha do pastor. Abençoa essa criança, guarda ela debaixo dos teus cuidados, Senhor. Abençoa a minha família, abençoa a família do pastor Leonardo, abençoa a minha filha Rayane, que está aí conosco na live assistindo, meu Pai, lá de Brasília. Abençoa o pastor Matos, que está aí conosco também. Dê a vitória, meu Pai, para a esposa, a filha. Meu Deus, toma este Brasil nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos eles nas tuas mãos e na tua direção, Senhor. Para a glória do teu nome. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, tenha misericórdia de nós, resplandeça a face dele sobre nós, olhe para cada um de nós e nos dê a paz. Sábado teremos a live compartilhada da Igreja Missão Apacentar Bahia, Minas Gerais. E no domingo, a live às 18h30 da Missão Apacentar da Bahia e às 19h30 de Minas Gerais. Deus nos abençoe nos dias de bênção. Fiquem com Deus. Paz. A paz, pastor. Deus abençoe. Amém.